Acho que tem muita religiosidade da igreja. Eu acho que a religiosidade ela atrapalha muita coisa dentro da igreja e tem muita gente que se afasta da igreja por causa da religião dentro da igreja, né? Você vai ver que tem... Eu praticamente desconheço alguém que fala assim, eu odeio Jesus, não gosto de Jesus. Eu não conheço alguém que fala assim, eu não suporto Jesus. Toda pessoa que eu conheço fala, não, Jesus é legal. Pô, Jesus é maneiro. O que não é legal são os seguidores dele. O que não é legal é a religião. O que não é legal é aquele ciclo viciante que tem ali. Entendeu? Jesus nunca impôs, gerou esse tipo de fardo para as pessoas. Né? Jesus não... É só você ler o evangelho que você vai ver a forma como Jesus descreve. Mas a religião, ela impõe algumas coisas que Cristo não colocou. Né? É igual eu falo para o jovem, por exemplo. Existem muitas coisas que para o jovem vencer e ter força para vencer o mundo, para largar o pecado, ele precisa viver uma experiência com Deus. Mas não é uma imposição da igreja. Você tem que usar calça, se usar bermuda é do diabo. Você não pode usar esmalte. Todo tipo de imposição faz com que o jovem se desvie. Por quê? Porque essa imposição não está na palavra. Se não está na palavra, não tem transformação, não tem verdade. Né? Então, o ideal é o jovem viver uma experiência com Deus e a partir da experiência com Deus ele vai mudar a vida, ele vai mudar a sua rotina, ele vai mudar seu comportamento. O próprio Espírito Santo vai transformar a pessoa. Entendeu? Agora, existe sim essa religiosidade dentro da igreja que impede as pessoas se aproximarem, porque a própria pessoa pensa, eu não vou para a igreja porque alguém vai me condenar, alguém vai me criticar, alguém vai me questionar. Eu não tenho condições de estar na igreja. O mundo pensa assim, eu não vou para a igreja porque eu ainda não sou perfeito para estar na igreja. Só que a igreja não é lugar de gente perfeita. Isso aí. Em que momento ele aprendeu que tem que ser perfeito para ir para a igreja? Isso é com a religião que você está falando. Né? A religião ensinou isso. Você tem que ser perfeito. Você tem que ter uma condição santa para ir para a igreja. Né? Primeiro que as pessoas interpretam errado a condição de santidade. Santidade não é quem deixa de pecar. Santidade é quem sempre se limpa. Aquele que confessa e abandona a sua transgressão, ele alcança misericórdia. Por quê, pastor? Porque a gente nunca vai deixar de pecar. Com certeza. Por mais que você não queira, você vai pecar, pô. Você é descendente da geração adâmica. Você veio de Adão. A partir de Adão, todo ser humano carnalmente está declinado à queda. A gente é corruptível, a gente é destrutível. A nossa carne nos leva ao pecado, nos leva à destruição. Entendeu? Então, por mais que você não queira, você vai continuar errando. Eu acho interessante a palavra pecado, que se você estudar o original dela, pecado significa errar o alvo. Errar o alvo, exatamente. Ou seja, eu tenho um alvo que é Cristo Jesus, mas eu acabo errando, eu acabo falhando, eu acabo pecando. Mas eu tenho um alvo. Qual é meu alvo? Cristo. Iniquidade é o contrário de pecado. A iniquidade ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem arrependimento. É o camarada que peca e não se arrepende. Ele cai e não se levanta. Ele cauteriza a mente a ponto de usar a Bíblia para defender o que é errado. Isso vai condenar um homem para o inferno. Entendeu? Então, a iniquidade ela é pior do que o pecado em si. Porque errar, todos nós vamos errar. Então, esse conceito que a religião coloca dizendo eu só vou para a igreja, para ir na igreja tem que ser perfeito. Isso nunca vai existir. Você nunca vai conseguir ser perfeito. Entendeu? Você sempre vai errar em alguma coisa, você sempre vai pecar em alguma coisa. Você vai errar todo dia, conscientemente, inconscientemente. Você vai pensar, você vai desejar, você vai cobiçar. Alguns momentos vão vir sentimentos que vão te levar ao pecado. E a época da graça é pior do que a lei, na minha concepção, porque condena teu pensamento. Não condena a sua atitude, condena pensamento. Pensou, desejou, pecou. Então olha como é que é a situação. Se não for o sangue de Cristo para me purificar de todo pecado, se não for a morte de Jesus no Calvário ser suficiente para me dar força para permanecer de pé todos os dias, eu por mim mesmo não vou ter condições de estar na igreja. Meu Deus, é forte, hein? É forte, hein, Baiano?